Oiês! Bem-vindos, bem-vindas! Hoje o assunto é para as meninas. Meninas não, né? Também, para as meninas também, na verdade. Mas o assunto hoje, na verdade, são para as mulheres, né? Esse assunto necessário, que a gente mais precisa do que a gente gostaria, na verdade. Essa é a parte desafiadora desse tema, na verdade. Então, bem-vindas, bonitas todas. Deixa eu dar oi pra Viviane, pra Dani, querida, que sempre tá aqui nos processos junto com a gente. Muito obrigada pelo suporte. E essa é uma coisa gostosa, inclusive, também, né? Esse movimento de sororidade. Eu sempre tento abordar isso, o quanto é significativo a gente trazer isso para perto da gente e a gente acolher isso com ainda mais amorosidade, na verdade. Oi, Carol, bem-vinda. E a gente entender o quanto isso é um reforçador, porque a gente vem, de um modo geral, assim, muito numa missão, principalmente quem já tá chegando aqui, né? E provavelmente se você tá vendo isso depois, é porque também não caiu do nada no seu colo. A gente vem de uma base, na verdade, que foi importante, a gente sempre agradece, né? Porque graças a elas é que a gente tá aqui. Mas que essa base, ela também trouxe dores, na verdade, pra gente, né? Pra gente estar aqui onde a gente tá hoje, fazendo o que a gente faz, assim. E nem sempre a gente se identifica lá, né? A gente quer buscar a mudança, na verdade, pra isso. E aí o que eu acho que é mais legal é a gente ir buscando hoje, já na vida adulta, que é a parte mais legal, né? As pessoas, as mulheres, né, com quem a gente se conecta, por isso dessa sororidade, desse lugar de suporte duplo. Há muitos anos, né, a Dani que tá com mais, acho que quem entrou até agora que tá mais tempo comigo aqui, sabe o quanto que eu falo que os processos são de troca, né, porque não é só eu que tô aqui com a, sei lá, o bastão da fala da vez, né, na verdade, que só eu que estou ensinando, só eu que estou partilhando, só eu que estou agregando algo. É sempre uma troca que acontece. E essa acho que é uma das coisas mais bonitas que a gente tem para desfrutar dessa sororidade. As coisas um pouco mais perto, a gente partilhar isso, vivenciar isso e experimentar isso de fato, né? Então já nesse processo eu vou pedir para vocês também, né, chamar as mulheres bonitas que vocês sabem que sofrem com isso, que tem esse rolê, que incomodam elas. As pessoas incomodadas, elas são incômodas também, né? Porque a pessoa que não tá bem, cara, ninguém gosta de ficar perto dela, ela é desagradável. E ela sabe que ela tá passando por esse processo, porque ela também tá lá dentro daquele próprio rolê sentindo isso, né? Então, é um Deus nos acuda esse negócio. Acho que essa é a parte mais chata, né? Então, para as mulheres que você tá aí, sabe, né, que sofre, que se incomoda com isso, então já manda pra ela, chama, porque eu vou ficar aqui algum tempo conversando com vocês, que eu acho que esse assunto é necessário e é importante, e tem muita coisa boa ainda pra gente conversar, apesar do tema ser delicado, né? Tava mesmo, Dani. A Dani falou que tava aqui até quando tudo isso ainda era mato. Verdade. Quando eu tava começando a desenvolver metodologias ainda, né, sobre tudo isso, a Dani tava lá também, colhendo os primeiros frutinhos já, né? Maravilhoso. E o primeiro mito que eu quero trazer aqui pra gente já quebrar esse processo, que eu fui pra chamar vocês pra virem pra cá, na verdade, eu quis usar uma linguagem que vocês, de modo geral, entendessem. As pessoas, no modo geral, né? Conseguissem entender. Mas o primeiro mito que a gente precisa quebrar aqui é achar que TPM é uma fase do ciclo. Porque a TPM não é uma fase do ciclo. A TPM, por mais que ela seja super classificada já, né? Do modo geral, no nosso inconsciente, num coletivo social, muito significativo já isso, né? Muito grande essa consciência de que é parte, na verdade, do ciclo menstrual ter TPM. A gente fala isso muito, né? Estou menstruada, estou ovulando, estou na TPM e acabou. 3 fases do ciclo. Estar menstruada, ok. Ovular, ok também. Agora, TPM não é fase do ciclo. Sinto muito, mas não é. Então, acho que esse é o primeiro ponto que é significativo. A gente quebrar isso.
E eu nem gosto muito também desse processo, porque eu acho que traz um peso além de tudo, né? Na verdade. Eu entendo, obviamente, que é uma fase delicada, entendo racionalmente, entendo emocionalmente, inclusive. Gosto de separar, mas apesar da integração toda, obviamente, né? O quanto pode ser, aliás, intenso, na verdade, intensa, né, essa fase. Mas não precisa ser. Só é intensa porque a gente tem dificuldade de acolher as características dela, né? Tem uma parte ainda muito sofrida / infantil nossa de achar que desacelerar, que achar que descansar, repousar, praticar autocuidado, tanto que a gente fez aqui, né, no mês de setembro, na conta do Instagram do Luas, um mês inteiro de sugestões de atividade de autocuidado, para ver se entra na cabeça de todo mundo, quanto é importante isso, quanto é variado, existem muitas formas, muitas possibilidades de fazer isso. E quando a gente pratica isso ao longo do mês todo, por isso que a gente não fez só para uma semana, né, para uma fase específica do ciclo, a gente fez para o mês todo, para a gente definitivamente acolher e entender o quanto é importante isso. E que autocuidado, esse desacelerar, ele pode ser de N maneiras. Para Viviane vai funcionar de um jeito, para Carolina vai funcionar de outro, para Maria vai funcionar de outro, para Mariana vai ser de outra forma também. Para cada mulher é de um jeito. E pode ser que funcione do mês de um jeito para você, no outro ciclo pode ser que já funcione de uma outra forma, você sinta a necessidade de outras atividades. Porque cada mês é um mês. Isso também é importante a gente acolher. Então, primeiro ponto é a gente lembrar que a fase, a TPM não é uma fase específica do nosso ciclo. A segunda parte é a gente entender que a gente sofre com essa fase, porque a gente quer lutar contra a natureza dela. Existe uma fase onde a gente está fértil, que a gente está toda muito maravilhosa, o corpo está todo expandindo e trazendo isso. E a gente embarca nessa parte. Quando o corpo está na outra polaridade, que ele pede para desacelerar, que ele pede uma limpeza, que ele pede uma organização, a gente precisa acolher isso. Então a gente só sofre com a TPM porque a gente quebra ela no meio. A gente não aceita esse desacelerar, não aceita esse autocuidado. E aí, uma coisa que acontece com uma certa frequência é o que, né, Brasil? A nossa querida e amada ansiedade. Bem-vinda, Kel. No ponto, senhora. Chegou no ponto. Pode chamar a sua galera para vir. Então, é interessante que a gente possa entender que, primeiro, o quarto ponto desse processo é a gente desmistificar também, assim como a gente desmistificou que TPM não é fase do ciclo, ele é só uma sintomatologia de alguma coisa aí, né, manifestações de sintomas do ciclo menstrual, sintomas que não são legais. A gente também entender que a ansiedade também não é algo, não precisa ser algo pejorativo, não precisa ter um peso, digamos assim. A gente tem basicamente 2 olhares para isso. Todo mundo fica ansioso, assim como todo mundo tem medo, assim como todo mundo tem felicidade, todo mundo tem alegria, todo mundo tem. É parte do rolê. O problema é quando isso exacerba, quando isso vai para over demais, assim, para muito, quando vai para um outro lugar que a gente não consegue. E aí eu gosto de explicar assim, ver se vai fazer sentido para vocês. A gente entende por ansiedade quando a gente está tentando elaborar muitas coisas e tentar antecipar para a gente não ser pego de surpresa. Então é uma coisa muito automática do nosso cérebro, na verdade. Que a gente tenta antecipar as coisas pra gente não ser pego de surpresa, porque o pego de surpresa dá vergonha. O pego de surpresa é desagradável, ele é um incômodo, na verdade.
calça curta que a gente fala, né? É uma coisa que é desconfortável. Então a gente tenta elaborar todas as tranqueiras possíveis, 48 milhões de paranoias na nossa cabeça, pra gente ter a possibilidade aqui já pré-organizada na nossa cabeça, porque se der isso eu já sei como é que eu posso fazer, isso aqui, e eu vou conseguindo elaborar 48 milhões de possibilidades na minha cabeça. Não é assim com vocês? E aí, o que a gente erra no rolê todo? É que a gente cria todas essas possibilidades e a gente tem dificuldade de voltar pra cá pra perceber com mais clareza as coisas, levando para um daqueles caminhos que a gente elaborou e visualizou e entendeu como uma possibilidade. É aí que a gente se lasca. Quando a gente tem dificuldade e com a imaginação, tá tudo certo. Tentar antecipar, prever algo, tá tudo certo também. O bicho pega é quando a gente começa, imagina, eu tô aqui, aí eu tô pensando lá 3 dias na frente. Aí o que eu tenho que fazer hoje? Hoje, domingo, eu tenho que fazer a live, eu tenho um compromisso com a cria depois, eu tenho que pensar na janta e eu tenho que organizar as coisas para começar a semana. E aí se eu fico pensando só na quarta-feira, que é meu dia mais cheio, eu fico pensando na quarta, eu não sento aqui para elaborar o negócio que eu tenho que elaborar para hoje. Eu esqueço do que eu tenho que fazer. Ou eu me perco. Ou eu não entrego com qualidade o que eu preciso fazer hoje. O sutil, o feeling que talvez esteja acontecendo no aqui, no agora, eu não consigo porque eu tô elaborando só quarta-feira. Ou eu tô elaborando lá o final do mês. Eu tô elaborando Natal. Vocês já estão pensando no Natal? O que vocês vão fazer no Natal? Conta pra mim. Quero saber. Certeza que tá lá, né? Já pensado. Metade do negócio já tá elaborado. Ou se não pensou, já tá pensando: ah, meu Deus, o Natal, eu não pensei em nada aí. Ai, socorro. Qual dos dois times vocês foram? O Natal já está completamente organizado ou socorro Deus, eu não pensei em nada disso ainda. Ai, maravilhoso. Então esse é o processo da gente começar a entender como que a nossa cabeça funciona. E a partir do momento que eu entendo, eu gosto muito do termo que eu uso bastante, provavelmente vocês já escutaram eu falando por aqui, que é hackear o meu próprio sistema. Então eu percebi que eu tenho esse modus operandi na minha cabeça aqui, um jeito, um padrão de comportamento, um negócio que tá me incomodando aqui. Tá, percebi isso. A minha parte mais iluminada, a Aline mais linda e maravilhosa, pacífica, ninja das galáxias, percebeu isso. Aí a outra tá lá ainda se batendo, com as crises de ansiedade, roendo unha, tendo trecos, achando coisas estranhas, tendo crise de ansiedade ainda, não dormindo de madrugada, perdendo a paciência e tudo mais. A partir do momento que eu entendo, que eu visualizo, que eu identifico, eu vou achando as minhas maneiras de cuidar disso. E como é que eu cuido da minha ansiedade? Vocês conseguem perceber quando vocês estão ansiosas? E como é que a ansiedade se manifesta, né, em cada uma? Porque cada uma é de um jeito também. Vocês conseguem elaborar? Pensar assim, como que eu percebo em mim que eu estou ansiosa. Qual que é o sinal? Vocês conseguem partilhar comigo? Quero essa fofoca, esse spoiler. Quem tá assistindo depois, deixa nos comentários também, que eu vou responder vocês, que eu quero saber. Qual é o sintoma, o sinal ou o padrão de comportamento que eu percebo que eu tô no momento ansioso, que eu tô no momento de ansiedade? Onde que pega isso? Será que vocês conseguem fazer essa auto-observação, na verdade? Vocês todos que estão aqui já tem caminho pela frente. Duvido que vocês não consigam perceber.
Vocês não têm uma basezinha assim. Que a cabeça vai muito, ou às vezes é para assuntos específicos. E aí eu não dou conta, quando eu começo a falar disso aqui, já me incomoda. Já me pega. Ou você já percebe o padrão, às vezes isso acontece também. Eu já percebi, quando eu estou ansiosa demais, eu tenho dificuldade de elaborar alguma coisa específica, que eu sempre faço, de preencher alguma coisa no trabalho, uma planilha no trabalho. Isso aqui eu faço com uma certa facilidade. Quando eu tô mais ansiosa, eu não consigo, eu erro, eu esqueço de anotar. Quando você percebe isso, às vezes isso fica já registrado, você já tem essa noção. E aí esse sempre vai ser o seu indicador de ansiedade. Ou pelo menos por um bom tempo vai ser um indicador de ansiedade. E às vezes você não percebe, mas o indicador tá tão marcado já na sua cabeça, que aí você vai perceber, putz, eu tô errando no negócio. Ah, então quer dizer que eu tô... Deixa eu olhar pra minha ansiedade então, como é que eu tô. Acontece isso? Olha, temos um padrão aqui. A Kel falou que é insônia. E as mãos. Olha que interessante, as mãos que racham. Interessante, né? Não legal. É um processo de ressecamento, Kel, que você percebe que racha. E é sempre no mesmo lugar, assim. É legal de fazer essas percepções também. A Carol falou, quando eu desejo a solidão, ficar sozinha. Nos momentos de ansiedade, você prefere ficar sozinha. Gatilhão da infância aí, né, senhora? Mas ok, percebeu, tá ótimo. E a Viviane falou que é insônia também. Que interessante esse processo. Quando a gente fica muito elaborando coisa na cabeça, né? Eu falo que a gente fica... Tem um termo mais... Não é da minha geração, mas como eu convivo com adolescentes, eu sei. Que fica criando fanfic na cabeça. Fica criando história. Cara, é puro suco de imaginação, né? Pelo amor de Deus. Ai, socorro. Sempre a mão esquerda e entre os dedos, a Kel falou, que é o processo de rachar. Aguenta aí que eu tô fazendo uma leitura. Já chega o resto do download. Eu falo que meus downloads são picados, né? Deixa eu confirmar com a cartinha aqui. Sim, senhora. A mão, do modo geral, tem muita ligação com... Ai, que sacanagem, né? Mas é controle, né, senhora? Mais uma manifestação. Bom que a gente nunca conversou sobre isso. Mas tudo bem. Não vamos fazer expose nesse horário, né? Mas é controle também. É um sinal. Isso que é legal também, né? Forma mini bolinhas de água, estoura e faz as feridas. Te mando foto. Quero ver. Manifestações de... Imagina se é controle, né? Nunca. Ninguém nunca tem essa ferida ativa. Jamais. Tá com cara de alergia, na verdade, né? Mas alergia também pode ser um sinal de somatização que vai ser exacerbado, na verdade, nessa fase do ciclo. Com certeza. É uma coisa tá conectada com a outra, na verdade. Não tem muito escapatória. Voltando para insônia, que foi o que vocês trouxeram mais aqui também, depois eu vou falar sobre a solidão da Carol aqui também, que eu acho que vai ser legal. Então, observar o quando vocês deitam para relaxar, as fanfic fica aqui, ó, elaborando tranqueira na cabeça, não é isso? As moças da insônia, me conta se não é porque a cabeça fica elaborando um monte de coisa, fica criando história, fica... Às vezes não é necessariamente que você quer criar história, mas as coisas vão chegando, um turbilhão de pensamento e de coisa na cabeça. E aí... Se o motor tá ligado aqui, como é que desliga pra dormir, né? Aí a ansiedade vem e a insônia vai bater na porta. Chama sim e com certeza, né? Então, o que a gente faz quando a gente tá engatilhado nesses processos? Vocês já têm rituais do que vocês fazem para esses processos de insônia quando estão com essa ansiedade? Já tem uma base aí, na verdade? É importante buscar isso, né? E uma coisa que é legal, se você já percebe que isso é um padrão,
precisa cuidar o mês todo disso, porque a gente precisa lembrar que a fase 4, a fase lútea, né, que a gente chama, num termo mais técnico, eu gosto de chamar de fase 4, fase pré-menstrual, que é a bendita da TPM, que quando ela tá pegando fogo, a gente vai chamar ela de TPM, na verdade, né? Ela vai mostrar pra gente o que a gente tem de sombra, digamos assim, pra elaborar. Por isso que eu gosto que é um lugar, assim, um processo que eu acho que pode ser interessante da gente analisar. Tem muita mulher, e talvez vocês ainda passem por isso, ou já passaram, de praguejar muito, na verdade, a TPM, ou de odiar menstruar, porque tem isso. Eu entendo que pode ser desagradável. Se você tem muitos sintomas, você tem toda a razão, na verdade, de odiar. Porque não, né, cheio de coisa, tá incomodando, é óbvio que você não vai gostar. Mas aí é um processo de vir pro lugar de adulta falando, tá, então tem um monte de sintomas, isso aqui não é pra ser normal, porque eu sei que menstruar é uma coisa normal do corpo feminino. Assim como, sei lá, fazer xixi é normal também. Menstruar também é normal. Todo mundo tem, né? Está saudável, período fértil da vida, né? Porque não é nem menina nem já é uma senhorona. Aí é uma outra coisa. Mas se você tá nessa faixa etária que é pra, né? Período ainda fértil da vida aí, lá 12, 13 anos, até às vezes 50 e poucos, 60 às vezes para algumas, cara, você vai menstruar, é normal. Então, a partir do momento que eu enxergo que tem coisas incomodando aí, que tá pegando alguma coisa, eu preciso mudar isso aí. Eu preciso buscar as ferramentas para olhar. E aí, se a gente começa a entender e enxergar que se essa fase me mostra as minhas sombras, eu vou agradecer que ela tá mostrando minhas sombras. Como é que eu vou melhorar e evoluir se eu não sei para que lado que eu tenho que ir? Então, quando a gente tem esse feeling, na verdade, esse boom aqui dentro, de que, apesar de desconfortável, essa fase tá mostrando tudo que eu tenho que melhorar em mim, cara, como é que fala? Tô com o queijo e a faca na mão. Bora trabalhar. Daí tem todos os gatilhos infantis, obviamente. Ai, mas eu quero que melhore sozinho, eu não quero melhorar, não quero eu fazer o esforço. Márcia, bem menos, né? Não rola. E o rolê da vida de adulto? Não tem como. Então a gente precisa soltar, na verdade, essa coisa mais densa de olhar para pro ciclo menstrual de uma forma pesada. Soltar isso, gente. É parte normal. E parar de lutar contra isso, na verdade. Lembrar disso. A fase pré-menstrual só é ruim porque a gente fica lutando contra ela. É pura mulherada que já tá no caminho aí, né? São as suas feridas emocionais gritando. Tem que olhar, cara. Para de fugir. Ai, mas eu tô cansada. Cansada porque não tá fazendo a quantidade de atividades de autocuidado que você precisa fazer. Quando que você tá curtindo, de verdade? Hoje é domingo, por exemplo. O que vocês fizeram de gostoso, de bom pra cuidar de você? Carol foi passear com a família que eu vi. Comer coisas gostosas. É isso aí. É importante que a gente possa buscar isso. E que não seja só um dia na semana. Nos outros dias da semana, inclusive, a gente incluir pequenas coisas viáveis pra isso. Né? Deixa eu passar o... Eu vi. Você postou, eu vi. Faltou a gente falar da reclusão também, né? Da Carol. A reclusão, ela depende muito de como você se sente nela, na verdade, né? Estou ansiosa, eu prefiro ficar sozinha. Pode ser saudável para todos os envolvidos. Porque nem as pessoas vão ficar lidando com a tua crise, nem você precisa administrar as outras pessoas também. Porque tem muito disso, né? Então, talvez a reclusão seja uma coisa positiva, se ela for para esse aspecto. Mas se for uma coisa do tipo
de evitar olhar para determinadas coisas, do tipo, nada a ver, não tá acontecendo nada aqui comigo, lá, 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 aí já não rola. Lembrar que existem maneiras e maneiras. E o quanto desse tempo também, né? Eu prefiro ficar sozinha porque eu gosto, é bom, me faz bem, ou eu fico sozinha porque eu quero evitar determinada coisa que eu não quero olhar. Entende a diferença? Você entrou em contato com um conflito, seja ele qual for, um gatilho de ansiedade, né, que é o nosso assunto principal hoje. Eu vou me recolher para eu administrar aqui dentro de mim o que eu tenho que fazer e depois eu volto pro mundo, é uma coisa. Agora, eu ir lá e lá, não tá acontecendo nada e fingir que não quero resolver, não quero olhar, aí é um outro rolê. Entende? Como sempre a gente, assim como a ansiedade que eu falei, ter ansiedade é normal, é esperado, é algo orgânico do nosso corpo. O ruim, o que pega, é quando a gente não volta para executar as coisas. Então, um grande trunfo da ansiedade é a gente trabalhar a presença. O que segura a tua atenção no presente? Óbvio que não vai ser uma coisa só, e é óbvio também que não vai ser para sempre a mesma coisa. E a gente conseguir ir fluindo com esse rolê. Ai, 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 que delícia, né? Então, resumo da ópera, bonitas. A ansiedade é algo normal, esperado. A gente só precisa cuidar quando ela está exacerbando, fazendo mal pra gente. E geralmente é porque a gente está querendo antecipar muito as coisas e esquecendo de voltar. Formas de voltar, vir para o presente. O que faz você vir para o presente? Descobriremos aos poucos isso juntas, se vocês quiserem vir comigo. Já trago as formas e as possibilidades que eu vou abrir para vocês. Entender que a fase, apesar de a gente chamar de TPM, não é uma fase do ciclo, não normalize isso, não é para ser normal, jamais. Não podemos dividir ciclo menstrual entre menstruação, ovulação e TPM. Quem fizer isso vai levar um tapa, meu. Tá proibido esse rolê. Pra gente soltar isso. Isso não é uma fase do ciclo. De fato, a gente precisa aprender a soltar esse rolê. E entender que os sintomas, e a gente vai falar aí até quinta-feira, né, sobre isso, os sintomas que essa fase específica manifesta de uma forma mais significativa para você, porque é óbvio que a gente não tem um sintoma só, né? Ela só está mostrando aspectos do que você precisa melhorar. Imagina que você está começando num trabalho e ninguém te explica, vai dizer, quem já passou por isso? Começando um trabalho novo e ninguém te explica o que você tem que fazer. Ninguém te mostra para que lado que você tem que correr, você só chega lá e aí você que se vira. Você tem que adivinhar o que você vai fazer. Você assiste de camarote, cada um fazendo suas coisas, e aí você tem que deduzir qual que é a sua função. Ou quais são as atribuições da sua função. Você imagina que delicioso que pode ser isso? Como é que isso vai funcionar, gente? Então, a fase pré-menstrual, ela vai mostrar o que você precisa melhorar em você. O que é que tá pegando e o que você precisa soltar. Quando a gente enxerga isso, várias coisas ficam infinitamente mais leves. Bem-vinda, Anne. Faz muita, muita, muita diferença. A Karen também. Bem-vinda. Por si só esse ponto, na verdade, já faz a gente quebrar alguns padrões e algumas crenças de sofrer com um ciclo menstrual, não é? Com certeza, bonitas, com certeza. Me conta, que eu quero saber, para além da ansiedade, o que mais que vocês sentem nessa fase pré-menstrual? Eu fiz um cronograma com as coisas que eu mais recebo, os principais, assim. Mas queria saber se vocês sentem mais algumas coisas específicas
que eu possa acrescentar também. Já me dê esse spoiler para eu saber também o que é que a gente pode acrescentar aqui. E eu trago algumas pérolas em qual dos outros dias que talvez eu possa encaixar. Me contem que eu quero saber. E aí, o que eu quero trazer para vocês dessa nossa troca aqui? E se vocês se identificaram com esse processo todo, é que eu acho que a maioria de vocês que estão aqui já conhece, mas vou deixar essa abertura aqui porque eu acho que vai ser importante também, né? Que isso aqui vai para outros lugares, para outras camadas. Há algum tempo atrás, já fez um ano. É verdade. Eu inaugurei, como é que fala, gente? Inaugurei, fundei, criei. Tudo isso junto, não sei a palavra correta. Alguma coisa parecida com isso, a comunidade. E a comunidade veio. Ai, eu vou contar isso pra vocês. Acho que eu já contei lá na comunidade, mas eu vou partilhar aqui com vocês igual, pra vocês verem que eu também tô nesse mesmo rolo. Práticas de vulnerabilidade. Por dentro falando assim, já se arrependeu, né? Me arrependi. Mas ok, vou falar igual. Minhas práticas de vulnerabilidade. Não me julguem fazendo favor, mas é pra mostrar que a Aline é gente como a gente. Uma parte significativa, na verdade, na minha vontade de abrir a comunidade era justamente porque a minha cabeça ferve de ideia. É um trem, eu falo que meu chakra coronário, coitado, ele é... não sei. E o plexo solar também, ele é virado do saci. Isso me faz conseguir perceber... Isso é ótimo para os atendimentos, porque eu consigo perceber as pessoas com uma certa facilidade. Porque eu sinto o que elas estão sentindo, né? Mediunidade no talo. E aí, como eu tenho um conhecimento técnico significativo, porque já estou estudando isso há algum tempo, fica muito mais fácil para eu atender as pessoas, porque eu sinto o que elas estão sentindo, eu acesso o conhecimento técnico, o negócio fica pronto. Tadã! E aí, com 48 milhões já de atendimentos, não sei, gente, se eu for contar tudo para trás, desde a fisioterapia, são quase 20 anos fazendo isso. Entregando a idade em 3, 2, 1. Então, é um monte de bagagem já, na verdade. Então, é automático na minha cabeça criar muita coisa. É o modus operandi do sistema operacional que está aqui. Então, a comunidade, ela tem essa característica de ter muitas coisas, na verdade. Porque eu vou tendo as ideias, elaborando coisas, depois de um atendimento. Então, às vezes eu atendo uma pessoa... E eu vejo todo um cenário, mas ela não está pronta, ela não consegue ainda alcançar tudo que eu já visualizei para ela. Eu não vou chegar por uma mulher, por exemplo, que chegou num momento super frágil da vida dela e contar para ela que, sei lá, o que ela está sentindo é gatilho lá do pai dela lá de trás. Que ela contou um pedaço disso, mas eu já entendi 48 milhões de coisas para trás. Ela não está pronta ainda. Porque ela vai passar da amorosidade que ela sente pelo pai, a raiva desgraçada que aquele homem fez um monte de cagada na vida dela. Ela não tá pronta pra isso ainda. Então tem que ir aos poucos. Mas às vezes todas essas ideias ficam aqui fervendo na minha cabeça. E uma maneira de eu soltar isso é eu vou na comunidade, eu gravo um vídeo. E aquilo me dá um... Ufa, saiu de mim. Entende? Então, é por isso que eu também faço as atualizações semanais lá. Porque às vezes tem um monte de coisa que tá fervendo de assunto aqui, que às vezes a pessoa não tá pronta para acessar ainda. E se eu tô falando isso é porque eu já errei várias vezes nisso, né? De apresentar alguma coisa pra pessoa, a pessoa despirocar. Já cometi esse erro lá no passado, quando eu tava um processo de maturidade ainda nos atendimentos, de uma forma bem significativa. Já fiz isso algumas vezes, né? Já remediei minhas próprias culpas para não ficar trabalhando, né? Esse negócio dentro de mim. Todo mundo tem que aprender em algum momento alguma coisa. E a comunidade veio muito nessa necessidade que eu tenho de colocar as coisas para fora. Vocês já perceberam assim? Porque é bem difícil de perceber, que eu gosto de falar. Então tem um monte de coisa muito legal lá. E tem a mentoria toda do ciclo menstrual lá também, para quem já fez, algumas de vocês fizeram já. Sai coisas lindas de lá. Então tem atualizações
Não vou dizer que todo dia, porque todo dia também é too much, assim, mas toda semana tem vídeo novo. Tem conteúdos sobre o sagrado feminino, tem coisas muito mais profundas e significativas dessa nossa conversa aqui lá também, sobre ciclo menstrual. Tem, a partir disso que a gente vai identificando, por isso que eu faço o crossover muito louco na minha cabeça aqui, mas que muitos de vocês já entenderam, ainda bem, né? O universo faz a dança, traz as pessoas certas para minha vida. Eu comecei a ver quais são as ferramentas que o yoga tem que pode ajudar nisso tudo. Para trabalhar a presença, por exemplo, como eu falei para vocês. Aí tem um módulo inteiro sobre atividades de yoga lá também, como monta, desmonta uma postura, exercícios de respiração. Tem muita coisa, inclusive, sobre filosofia do yoga, que é uma tradição milenar, linda, gigantesca, que você não encontra de fato em qualquer lugar, pelo menos não com vocabulário acessível do jeito que eu passo lá, tenho certeza disso, e não tô querendo gargantear nada, é porque eu sei da qualidade do processo, e porque eu penei muito para entender várias coisas lá, e aí eu coloco do jeito que eu consigo interpretar e de uma forma mais fácil, para quem inclusive não tem base nenhuma de entendimento. Então tem as ferramentas de yoga lá. E aí eu comecei a desbravar as outras coisas que eu gosto também, que é a Ayurveda, que é a aromaterapia, as benditas das feridas emocionais. Tem um monte de conteúdo lá, inclusive também sobre isso, porque a nossa fase pré-menstrual, como eu falei, vai super exacerbar ela e vai esfregar na nossa cara tudo que a nossa infância melecou na nossa vida. Então a comunidade, gente, tem um monte de coisa. E o que eu queria trazer para vocês é uma possibilidade de fazer um combão, na verdade, de um acompanhamento comigo, justamente para ajudar a ressignificar esses sintomas aí de ansiedade, essas tranqueiras todas que se manifestam nessa fase do ciclo menstrual, e ao mesmo tempo ter o privilégio, porque é lindo de fato, de ter acesso à comunidade. Então vocês vão ter material teórico lá, de um monte de coisa para além do ciclo menstrual, inclusive. Sim, senhora. E tem uma coisa linda lá também, que eu vou partilhar, que uma parte tem de culpa da Kel. Vou colocar em você, e você assume seu lugar, porque é verdade. Teve um encontro que a Kel falou assim, você podia botar a dar aula de yoga pra criança. Aí uma outra pessoa que não tá aqui, eu não vou citar o nome, né? Falou, é verdade, você podia. Aí eu abri mais um módulo lá na comunidade, que são atividades pra criança, mas que você como mãe, você como tia, você que engatilha com a criança tendo treco, quem nunca teve vontade de dar um sacode no filho na fase da TPM? Quem nunca teve vontade de dar uns gritos, né? De falar, moleque, sai daqui, peste. Eu não posso te bater porque o conselho tutelar não me permite. Quem já teve essa vontade? Levanta a mão. Isso que minha filha é um chuchu, né? Mas com certeza já tive. Principalmente quando ela era menorzinha, né? Que eu ainda também não tinha acesso a nada disso. Ainda odiava menstruar. A primeira infância da Olivia, ela sofreu muito, gente. E ela é uma sobrevivente total. Hoje ela é um ser maravilhoso e glamuroso, mas, né? Lá tem, inclusive, também, olha, eu falo que eu preciso dizer que a comunidade é o meu chuchu e eu morro de orgulho dela. De saber que isso aqui, apesar de parecer, sei lá, não sei se parece, coisas da minha cabeça, né? Mas eu acho que ela é muito maravilhosa. Eu tenho um orgulho gigantesco de estar produzindo aquele material, porque eu sei, na verdade, da qualidade dele e o quanto que ele pode fazer muita diferença. Então tem atividades para você entender como que você pode ajudar a regular, às vezes, algumas coisas que o seu filho tem aí. Então tem exercício de respiração, tem brincadeira, tem várias outras coisas para não engatilhar essas tranqueiras também do teu ciclo menstrual. Já pensando em tudo, gente. Eu tô tentando não deixar nenhuma ponta solta, na verdade. Então tem lá também. Então o que eu quero oferecer para vocês? O Libera agora tá em fase exclusiva para as mulheres. O módulo é incrível mesmo, eu adoro ele. Essa semana, já vou fazer essa nota, inclusive essa semana me chegou para eu fazer 2 atualizações com ele de coisas novas que eu lembrei
porque eu já não tenho nem mais tanto material mais, né? Eu doei tudo, quando eu encerrei essa fase da minha vida, eu doei mais material, mas me chegou 2 atividades que eu vou publicar na comunidade essa semana. Muito bem lembrado. Então, o Libera agora tá em fase, a gente fez uma fase dele, né? A primeira edição exclusivo para as feridas emocionais, e agora eu quero trazer ele específico para as mulheres e específico para o ciclo menstrual. Então ele vai ter 2 partes, vocês vão receber 2 partes para quem quiser se interessar em vir comigo, ajudar esse processo. Vai ter os encontros comigo, direto, individual. Sim, senhora, acolherei meus ouvidos e meu coração para escutar as tuas demandas e trazer tudo que eu tenho de bagagem para de fato e definitivamente soltar e você conseguir ciclar de fato de uma forma mais livre e mais amorosa. Então vai ter esses encontros individuais e exclusivos comigo. E a outra parte que é que você vai receber o acesso à comunidade também, com tudo que ela tem lá. Eu vou tentar enumerar aqui, gente, porque eu falei algumas coisas, né? Mas tem Sagrado Feminino, tem ciclo menstrual e tem yoga. E tem feridas emocionais. Eu acho que esses 4 são os principais. Mas tem, como eu falei, Ayurveda, aromaterapia para criança. Tem, inclusive, se você tá pensando em gestar, inclusive, né, engravidar, ter outro filho, ter o primeiro filho, tem um módulo, inclusive, lá sobre o processo de doulagem, porque entre as minhas formações tem isso também. Que é um momento lindo também, que eu adoro fazer esse acompanhamento. Então tem um módulo também lá sobre doulagem também, a linha Minha Doula, que eu escutei isso pela primeira vez, eu achei tão maravilhoso, que ficou como nome do módulo, inclusive. Então tem Ayurveda, aromaterapia. Tem um módulo onde eu partilho também sugestões de séries, de filmes também, todos voltados para o processo de autoconhecimento, para a espiritualidade, para o desenvolvimento. E tem de tudo, tem de animação, que eu também gosto, mas tem também documentários, coisas legais, mais sérias, digamos assim, e filmes, e alguma coisa nesse sentido. Daí eu mostro também onde eu sei que tem disponível, se é no streaming, se é no YouTube, alguma coisa desse sentido. Então lá, gente, tem um monte. Eu tenho um outro módulo que eu gosto muito também, preciso atualizar ele, que tem um tempo que eu não coloco coisa lá. Então eu vou mesclando, né? Faço atualizações semanais, mas eu não coloco, não consigo, né? Imagina, são 14 módulos, eu não consigo toda semana gravar 14 vídeos. Mas eu vou colocando. Às vezes eu me empolgo e coloco tipo 5 de uma vez, mas 14 eu nunca consegui fazer. Quem sabe, né? Um dia ovulando assim, bem ninja. Talvez eu consiga. É onde eu faço partilhas de coisas pessoais minhas, na verdade, do meu ciclo menstrual. Porque tem várias coisas que eu sei que eu faço que as pessoas acham estranhas, ou que, sei lá, que pode acrescentar, que eu não coloco como algo que eu sei que é muito particular meu, das minhas preferências, que eu não fico, quando eu faço a mentoria especificamente, tudo é um convite, né? Eu nunca vou falar que você tem que fazer isso. Tudo que eu vou falar, na verdade, são sugestões para você ressignificar essa relação com o seu ciclo. É o seu ciclo menstrual, é o seu corpo, é você que tem sintoma. Então, existe esse processo de respeito também muito significativo. Oi, Natasha, bem-vinda. Então, existe um módulo na comunidade onde eu partilho as minhas coisas, e eu gosto de dizer, de certa forma, que as minhas esquisitices também lá, da minha relação com o meu ciclo. E aí lá é uma coisa muito pessoal mesmo, e cada um vai acolher ou não, experimentar ou não, na verdade. O que eu faço. Eu lembro exatamente, inclusive, a primeira vez que eu falei pra Kel que às vezes eu ficava menstruada sem calcinha em casa. A cara que ela fez. Como assim você tá menstruada e fica sem calcinha? Às vezes eu sinto vontade, eu gosto. Um dia calorzão como tá agora, por exemplo, hoje eu não tô menstruada especificamente. Mas em casa, a maioria das vezes eu fico sem. Mas como que você fica menstruada sem calcinha em casa? Eu explico tudo lá como é que é o rolê, mas às vezes eu faço essas coisas que ao olhar grosseiro, sem entender, assim, ela é esquisita. Então tem um módulo específico das minhas esquisitices lá também.
para incentivar, às vezes, fazer vocês olharem, na verdade, para uma coisa que é super comum, que é menstruar, com um olhar menos pesado, entende? Menos sofrido, menos que nhaca que é isso, sabe? Isso que me incomoda e isso que me motiva, inclusive, a gente tirar esse peso, na verdade, que é menstruar. Porque não é. Infinitamente pode ser diferente, pode ser mais leve, pode ser mais amoroso, a gente só entender como uma característica do nosso corpo. E aí, se a gente transcende isso ainda, vou te dar só esse spoiler pra gente até encerrar esse negócio. É possível, Natasha, também fiquei curiosa, super. É a gente entender que quando a gente para de sofrer com o ciclo, não é colocar glitter e falar que é maravilhoso. Como eu disse lá no início, se você sofre com o ciclo, eu super vou entender que você odeia ciclar. Você tá sofrendo com ele ainda, vai ser sempre uma bosta mesmo menstruar. Se tem sintoma e tá te incomodando, eu super entendo que você vai xingar e vai odiar. Você tem toda a razão, porque você tá sofrendo ainda. Por isso que a minha ideia é trazer as ferramentas para que vocês parem de sofrer, porque é algo natural do seu corpo. Eu sempre faço essa comparação. Se você não sofre para fazer xixi, que é algo natural do seu corpo, você também não deve sofrer para menstruar, que é algo natural do seu corpo. Entende? Então, quando a gente começa a soltar um pouco mais isso, ressignificar isso, deixar isso mais leve, a gente está numa etapa. Aí existe uma outra fase ainda, vou dar esse spoilerzão bonito para vocês. É quando vocês conseguem entender e assistir seu corpo funcionando. Você consegue fazer leituras específicas dele. E é uma coisa, às vezes, tão sutil, mas é uma relação tão gostosa ao mesmo tempo, que às vezes, em alguns momentos, vocês vislumbram já isso. Tenho certeza que algumas de vocês, nem todo mês é horroroso, né? Em algum momento, alguma fase da vida, pelo menos almejando que vocês tiveram isso já. Vocês conseguem visualizar e sentir que pode ser mais leve, né? Então a gente entra numa outra fase que é, não vou dizer, pode ser até para algumas mulheres, elas curtem já tudo isso, né? Na verdade, de menstruar, não se incomodam, acham outras formas. Eu lembro que uma das coisas que mais me incomodava era menstruar no verão, por exemplo. Eu usava absorvente, aquilo suava e melecava, era nojento aquilo. Falei, gente, nunca que menstruar no verão vai ser gostoso, vocês estão tudo louca. Eu xingava quem falava isso pra mim. Mas na minha cabeça, por exemplo, só existia um jeito de coletar o sangue menstrual. Eu tava presa ainda lá naquele bendito daquele absorvente de plástico horroroso. E é óbvio que menstruar com aquilo é horrível. Sempre vai ser. Então, será que a gente não vai começar a soltar um pouco mais isso? E é isso que eu gosto de trazer. Lá na comunidade já tem um monte de coisa com relação a isso também. Maneiras de coletar o sangue menstrual que não sejam com aquelas tranqueiras de farmácia. Hoje a gente já tem, inclusive, o privilégio da gente encontrar até nas farmácias, ainda bem, outras formas mais leves. Isso faz muita diferença, gente. Muita diferença. Então, bonitas, estou esperando vocês. Se vocês querem ajuda exclusiva, individual, um tete-a-tete comigo, na verdade, mais acesso à comunidade, eu vou pedir para vocês entrarem em contato comigo no direct. E quem estiver assistindo depois pelo YouTube, tem o link aqui do grupo exclusivo, onde eu faço as trocas lá também, os anúncios em primeira mão e tudo mais. É só entrar lá e falar, Aline, eu quero saber do Libera, né? Pra gente conseguir liberar mesmo esses padrões de pensamento, essas tranqueiras que ficam pesadas dentro da gente. Então, se você tá aqui, você vai me chamar no direct aqui no Luas, a produção, todo mundo vai entrar em contato, vai te passar as possibilidades de como é que são esses detalhes todos. E se você tá vendo no YouTube, você vai no link do grupo exclusivo, tá? Que eu quero trazer isso. Então, a gente encerra hoje falando sobre esse processo da ansiedade, mais detalhes, né? Muitos detalhes, aliás, de como é a comunidade. Amanhã, 12:30, quero conversar com vocês sobre irritabilidade. Quem não ficou com vontade de tacar todo mundo na parede, de quebrar 3 e de gritar? Quero ver se vocês têm coragem de contar pra mim, se vocês já tiveram uns trecos, um surto, vontade de matar 3 e bater em alguém e de perder a paciência nessa fase. Vocês praticam essa vulnerabilidade de contar pra mim? Vocês já tiveram isso? Quem não teve, né? Que atire a primeira pedra. Super tive.
Inclusive, isso aqui, ó, e com a fresa aqui, ó, é puro isso engatilhado. Amanhã a gente vai trazer mais detalhes sobre isso, 12:30. Na segunda, né? Na terça a gente vai falar sobre dor no seio e dor nas costas. Tem mulheres que chegam aí na fase pré-menstrual, que já sabem que vão menstruar, inclusive, porque começa a sentir dor até antes de menstruar, né? O seio fica incomodando, as costas ficam incomodando, o quadril fica incomodando. Já escutei várias vezes isso. Eu sei que a minha menstruação tá chegando porque o meu corpo está doendo, né? Então, na terça-feira, a gente vai falar sobre isso também. Qual que é o pano de fundo de tudo isso? O que é que tá pegando nesse negócio? Vontade de passar por cima, exatamente. Adorei, Natasha. Quem nunca, né? E aí, na quarta, a gente vai falar da nossa querida, amada e boa parte das vezes presente, chamada... Os tambores rufando aqui. Cólica menstrual. Desgramenta, né? Bem-vinda, Kelly. Quem nunca teve uma baita de uma crise de cólica menstrual, se entupindo de remédio, ou agachada, morrendo de dor e tendo milhões de troços, até antes, às vezes, de menstruar também, né? Quarta-feira, 12:30, vamos falar sobre cólica menstrual. Que delícia. Só que não, né? E aí na quinta a gente encerra 12:30 também, falando sobre compulsão. Escolheu o tema a dedo, né? E a gente vai dar uma ênfase para compulsão alimentar, porque é uma coisa muito comum, né? A gente perceber as vontades muito de massa, uma vontade muito grande de doce, de coisas gordurosas, mas a gente também vai falar de outras compulsões, né? Porque tem muita mulher, apesar delas não quererem falar assim abertamente, mas eu já escutei muito em consultório isso, inclusive, que elas não deixam o marido em paz quando elas estão nessa fase. Acontece, tem doido pra tudo nesse mundo? Tem doido pra tudo nesse mundo, como dizem. Então, tem várias maneiras. Ou as mulheres que acabam com o cartão de crédito e coitado das promoções por aí, né? Das Shopee da vida, inclusive, porque chega nessa fase, elas querem comprar tudo, que também é uma manifestação da TPM, essas compulsões em várias camadas, inclusive, né, bonitas? Então, na quinta-feira a gente vai falar de compulsão, dando ênfase para alimentar, porque eu acho que ainda é a mais comum, mas a gente vai visualizar para, do modo geral, tudo isso. Quais são esses panos de fundo, né? De todos esses processos, tanto da irritabilidade quanto da dor no seio e nas costas, especificamente para a cólica na quarta-feira, e na quinta a gente fecha com compulsão. Combinado? Fez sentido para vocês isso? Vou deixar salvo, queria muito que vocês pudessem partilhar isso, porque eu acho que só o que eu trouxe aqui já ajudou alguma coisa para vocês? Eu acredito que sim, né? Que já deu algum insight aqui para vocês perceberem algumas coisas. Comenta aí para mim ou deixa aqui um foguinho para eu saber que vocês gostaram e que fez sentido, que agregou alguma coisa para vocês, na verdade. O direct tá aberto tanto para vocês tirarem dúvidas, quanto vocês também trazerem sugestões de outros temas, como eu falei também, pra gente ir conversando e partilhando, tá bom? A mentoria tá aberta, as inscrições para vir fazer essa troca comigo exclusiva, específica e direcionada. Eu acho, vou contar isso para vocês, eu acho que desse jeito eu nunca fiz. Acho não, né? Com a comunidade realmente eu nunca fiz. Mas individual, assim, eu acho que não também. Eu já fiz em grupo. Então vai ser uma coisa realmente que a gente vai conseguir aprofundar de uma forma muito significativa, assim, de acolher de fato cada sintoma, entender o pano de fundo disso, assim, sabe? É muito, 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 muito interessante. Quando a gente tá indo muito pra frente, ansiando muito, significa que a gente tá querendo fugir do que tá aqui acontecendo. No aqui e no agora. Então fica aí meu olhar, inclusive, para vocês tentarem observar do que vocês estão fugindo hoje. Eu vou terminar com essa. Beijo, até amanhã.
meio-dia e meio, quando a gente vai falar sobre irritabilidade. Até!